Nenhum dos 3 filhos do ex-presidente saiu ileso da última semana. Teve ação penal, investigação reaberta e até anotações suspeitas. Fique nesse vídeo para entender como a família continua se afundando. Em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a notificação de Eduardo Bolsonaro sobre a abertura da ação penal de coação no curso do processo. O caso tem a ver com as investidas de Eduardo nos Estados Unidos para tentar livrar o seu pai da cadeia. O jornalista João Miyagi afirmou que a fuga não deve facilitar a vida do filho 03. Eduardo Bolsonaro não vai se livrar da justiça brasileira só porque está morando nos Estados Unidos. Como ele não pôde ser encontrado aqui, não pôde ser notificado, já que está lá no exterior, o ministro Xandão mandou publicar uma notificação através do Diário Eletrônico da Justiça. Agora o filho do presidiário terá 15 dias para entregar defesa. O processo foi aberto oficialmente na semana passada e o sujeito será julgado por tentar atrapalhar a justiça em relação ao julgamento do pai, que na época era julgado por tentativa de golpe de Estado e que hoje está na cadeia. A acusação é que Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, estimulando o governo dos Estados Unidos a realizar o tarifaço contra produtos brasileiros, alegando que a nossa justiça estava sendo parcial com o golpista Jair Bolsonaro. Além disso, o filho do capetão também se disse responsável por sanções que o Donald Trump mandou fazer a diversos ministros do STF e outras autoridades, como a suspensão de vistos e o bloqueio de contas bancárias. Além disso, as faltas de Eduardo fizeram com que ele fosse afastado do cargo de escrivão da Delegacia de Polícia Federal de Angra dos Reis, onde era lotado. Segundo Washington Quaqua, vice-presidente do PT, com o afastamento, Eduardo terá que entregar a arma de fogo e a carteira funcional. Ele ainda cobrou nas suas redes que o filho de Bolsonaro pague por todos os crimes por ter conspirado contra o Brasil. Mas a queda não foi só para o 03. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual reabriu uma investigação contra Carlos Bolsonaro sobre o esquema de rachadinha. Carlos Bolsonaro volta a ser alvo da Justiça Fluminense e será investigado por corrupção. O Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu a investigação sobre Carlos Bolsonaro em relação ao caso das chamadas rachadinhas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, quando esse ser ainda era um vereador. Rachadinha é aquele esquema, que os funcionários do gabinete do então vereador Carlos Bolsonaro eram obrigados a dar parte, a maior parte ou todo o salário para o chefe do gabinete do filho do condenado. E muitas das vezes esses funcionários eram fantasmas, ou seja, efetivamente não trabalhavam para o vereador, eram contratados só de fachada para receber e repassar a grana para o Carlos Bolsonaro. E esse dinheiro geralmente era retirado em dinheiro vivo, eles gostam disso, em caixas eletrônicos. O esquema de corrupção aconteceu entre 2005 e 2021 e roubou quase 2 milhões dos cofres públicos. A reabertura do caso se deu porque existem indícios de que a investigação anterior estava de muito boa vontade com o Carlos Bolsonaro e deixou para lá diligências consideradas essenciais, como, por exemplo, visitas frequentes a um cofre de um banco e compra suspeita de um apartamento pelo filho do ladrão de joias. Também será investigado o pagamento de um plano de saúde, que na verdade ele só pagou uma vez da própria conta bancária. O restante ninguém sabe como foi e isso aconteceu durante 9 anos. Já no Senado, Flávio Bolsonaro foi exposto após a divulgação de uma anotação em que apareceria a indicação de valores ligados a candidaturas de vários estados do país. O jornalista Rodrigo Viana, do ICL Notícias, desenrolou esse fio. Ele anotou durante a reunião no PL o quadro nos estados pelo Brasil. E aí, algumas coisas chamam a atenção. Então ele vai estado por estado, o que pode ser feito e tal, os candidatos, governador, Senado. Olha o que ele anotou em relação a São Paulo. É esse de baixo aí, Chico. Felício Ramute. Tem um cifrão do lado. Dinheiro, grana. Que é o atual vice do Tarcísio. É o atual vice que está sendo investigado sob suspeita de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro no Panamá e em outro paraíso fiscal. Pelo menos 8 milhões. Mas daí era legal colocar de novo na tela a anotação. Isso aqui, para quem não entendeu, acho que é bom explicar. A anotação de próprio punho do Flávio Bolsonaro. Então você imagina, ele está na reunião aqui na mesa conversando com o Rogério Marinho, com o Valdemar do PL e está anotando. Então ele anota ali, Felício Ramute, cifrão, dinheiro, grana. André do Prado, pode ser vice? Ele põe André do Prado,
Vice, ponto de interrogação. Por quê? O André do Prado, para quem não é de São Paulo, é o presidente da Assembleia Legislativa e está sendo cotado para ser o vice do Tarcísio. Então, é o Flávio querendo dizer, eu vou indicar o vice para o Tarcísio. Eu vou botar esse André do Prado para ser o vice, possivelmente. Tem muitas anotações interessantes nessa papelada que foi achada... Tem uma segunda, né, pelo menos. Tem várias, mas Minas Gerais é a próxima, acho que a nossa equipe ia mostrar aí. Exatamente, essa que está aqui. Eu falei, só citei o Panamá de paraíso fiscal, Andorra também. Isso. A grana em Andorra, desse Felício Ramute. Mas vai para Minas aí, Gabi, vamos ver o que tem lá. Anotações de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais. Pessoal, se puder botar aí na tela... Tem uma frase ali curiosa, né? Tem. Essas anotações de Minas. Me puxa para baixo. Olha. Com o Matheus Simões ali. Porque ele anota assim, possíveis candidatos a governador. Flávio Bosco, PL. Aí ele põe assim, conversar com o Nicolas. Tem que falar com o Nicolas. Quem manda em Minas para ele é o Nicolas. E quem manda no Nicolas é a Igreja da Lagoinha, com aqueles pastores, inclusive com o ex-pastor, o Fabiano Zettel, que é... o grande capo do escândalo do Banco Master. E financiador das campanhas. Financiador das campanhas do Tarcísio e do Bolsonaro. Mas ainda ficando ali com Minas Gerais, então possível candidato a governador é Flávio Bosco. Outro nome, Matheus Simões, que é o atual vice. E aí anotou o Flávio. Esse me puxa para baixo. Imagina como é que ficou o Matheus Simões vendo essa anotação hoje aí, hein? Matheus Simões, me puxa para baixo. Deixa ali na tela mais um pouquinho, se for candidato. E aí ele anota do lado, Cleitinho e Pacheco também são. São o quê? Candidatos a governador em Minas. Então o Flávio está desenhando o cenário e está dizendo com todas as letras que o Matheus Simões não dá, porque puxa para baixo, se ele tiver que apoiar o Matheus Simões, puxa para baixo a candidatura dele em Minas, que é um estado importantíssimo, Gabi. Tem várias, viu? Tem anotação do Brasil inteiro aí. E tem os ataques ali, ele fala de uma mulher repolho. Tem uma mulher repolho? Que ele não é alguém muito forte dentro do PL. Dentro do esquema da extrema-direita. Mas não está identificada a mulher repolho. Não está identificada. Eu queria saber quem é a mulher repolho. Mulher repolho, por favor, gente. Flávio, explica pra gente. Gabi, tem também uma anotação em Alagoas. Em Alagoas, ele põe o nome do Arthur Lira. Não sei se nós vamos ter Alagoas aqui, porque... É que eu fui lendo aqui, mas eu descrevo para vocês. Lá está escrito Arthur Lira, entre parênteses, JB. O que quer dizer isso? Arthur Lira é um assunto do Jair Bolsonaro. Ou seja, ele... deixa muito claro que o Arthur Lira está na mão do Bolsonaro. Está na mão do Jair. Então, o Arthur Lira pode ser candidato ao Senado? Fala com o JB, que é o Jair Bolsonaro na cadeia. Né? Então, são muitos indícios interessantes. Ele convoca essa reunião para dar uma acalmada nessas brigas, mas acaba trazendo à tona outros dados interessantes para a gente observar, né, Gabi? É isso. Então, se era para arrefecer a treta ali na extrema-direita, tem umas anotações que acabam até levantando, de certa maneira. Esse cifrão no vice do Tarcísio é muito interessante, né? Porque na hora que o cara está assim, no alvo total desse escândalo fora do país, pegaram ele nessa super lavanderia de Andorra e do Panamá. Ele é um ex-prefeito de São José dos Campos, daqueles que exaltam a família, Deus, e somos puros, o PT que é ladrão, daquela turma bem estridente. E lá o próprio Flávio Bolsonaro vai e faz um cifrão ao lado, como dizer, o problema aqui é grana. Acho que fica essa marca pro Ramute. Total. Cifrão. O Ramute, você é o cifrão. A mulher repolho, Chico, é do Mato Grosso do Sul. Tem listados alguns candidatos ao Senado, Reinaldo Azambuja, Capitão Contar, e aí vem assim, mulher repolho pediu 5 mil. 5 milhões. Pediu 5 milhões. Acho que ele ficou até com vergonha de escrever o nome, porque pediu 5 milhões. O cenário ferve para a família. E depois do pai, parece que do 01 ao 03, todos devem